Book of Zechariah, chapter 1. Vamos abrir no livro de Zacarias, capítulo 1. Verse 1. Versículo 1. In the 8th month of the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, The Lord has been very angry with your fathers. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Iddo, dizendo, O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Verse 3. Therefore, saying to them, Thus says the Lord of hosts, Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Verse 4. Versículo 4. Do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, Thus says the Lord of hosts, Turn now from your evil ways and your evil deeds. But they did not hear nor heed me, said the Lord. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Your fathers, where are they? And prophets, do they live forever? Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Yet surely my words and my statutes, which I commanded my servant, the prophets, did they not overtake your fathers? So they returned and said, Just the Lord of hosts determined to do to us according to our ways and according to our deeds. So he has dealt with us. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Now, in the verse 1, you have three names here. No versículo 1 você encontra três nomes aqui. Zechariah, Zacarias, Berechiah, Baraquias and Iddo. e Iddo. Now, Zechariah means whom God remembers. Zacarias significa aquele de quem Deus se lembra. Berechiah means God blesses. Baraquias significa Deus abençoa. Iddo means the appointed time. Iddo significa o tempo indicado. So, when God put the three names together, Então, quando Deus coloca esses três nomes juntos, He simply tells us, simplesmente Ele está nos dizendo, God remembers and blesses Deus se lembra e abençoa at the appointed time. no momento ou no tempo indicado. That year, 2nd year of Darius, was the appointed years in the calendar of God. Ou seja, aquele 8º mês do 2º ano de Darias foi o momento indicado no calendário de Deus. God remembers. Deus se lembra. Even the remnants, they cannot remember. Ainda que aquele remanescente não pudesse se lembrar, Only 16 years, they already forget their mission. em apenas 16 anos eles já haviam se esquecido da sua própria missão. But God remembers. Mas Deus se lembrava. God not only remembers, Deus não apenas se lembrava, God blesses. mas Deus abençoou. With His blessing, Com a sua bênção. He said, from today on, I'm going to bless. Ele disse, daqui para frente eu vou abençoar. Now, without the blessing of God, Sem a bênção de Deus, without expecting the blessing from God, sem aguardar pela bênção de Deus, we may have a work in our hands, nós podemos ter uma obra nas nossas mãos, but we will never finish it. mas nós nunca a concluiremos. But when the time comes, Mas quando vier o tempo, according to that appointed time, de acordo com aquele momento, aquele tempo indicado, as if God said that's enough. é como se Deus dissesse, basta. Now, these people no longer waste their time anymore. Essas pessoas não podem mais aguardar. So now here you find that the word came to Zechariah. Então agora você observa que a palavra veio a Zacarias. Now, the time when the word came to Zechariah, Então no momento em que aquela palavra veio a Zacarias, at the same time the word
came to the people of Israel through Zechariah. Foi o mesmo instante em que aquela palavra veio ao povo de Israel por meio de Zacarias. Now Um pouquinho antes. you remember in that year, Você se lembra que naquele ano, first day of 6 months, o primeiro dia do 6º mês, Haggai, the prophet, received the word from God. Ageu, o profeta, recebeu aquela palavra do Senhor. He was so faithful to the remnant. Ele foi tão fiel para com o remanescente. After 24 days, Após 24 dias, the hearts of remnants were stirred up. o coração daquele remanescente foi tocado. They not only considered their ways, Eles não apenas consideraram os próprios caminhos, now they rose up to rebuild the house of God. mas agora eles se levantam para poder reedificar a casa de So Deus. here was the first wave of the word of encouragement from heaven. Aqui veio então aquela primeira onda de encorajamento que veio do céu. Then second wave in the following month. Então a segunda onda veio no 2º mês. Now here come the third wave. E agora vem a terceira onda. This time a young prophet stepped in. Agora um jovem profeta aparece em cena. Now in chapter 2 he has been described as that young man. E no capítulo 2 ele é descrito como aquele jovem. Indeed, he's a young prophet. De fato, ele era um jovem profeta. He was still in the morning of his life. Ele ainda estava na manhã da sua vida. But God already used him. Mas Deus já o usava. God already has God already asked him to pass on some very important message. Deus já havia mandado que ele entregasse uma mensagem importante. And thank the Lord because he was so faithful. Mas graças ao Senhor pelo fato de ele ser tão fiel, The Lord really used his ministry. o Senhor realmente usou o seu ministério, Coupled with the ministry of Haggai. que acoplado então com o ministério de Ageu. Finally, Finalmente, 4 years later, 4 anos depois, now the house of God indeed was rebuilt. a casa de Deus verdadeiramente foi reedificada. You can imagine how the heart of God was so satisfied. Você pode até imaginar como o coração de Deus ficou satisfeito. So that all because the word, Tudo por causa da palavra. not only the Spirit, Não apenas o Espírito, because of the movement of the Spirit. mas por causa do mover do Espírito. Their heart was stirred while they were in Babylon. O coração deles foi tocado quando eles ainda estavam na But Babilônia. now when they face cold reality, Mas agora, quando estão face a face com a realidade nua e crua, everything can stop them. qualquer coisa poderia pará-los. And they will never realize that. E eles, 16 years just gone by like that. eles nem conseguiram perceber que 16 anos se passaram. And thank the Lord for the word. E graças ao Senhor pela palavra. We not only need to be filled by the Holy Spirit, Nós não apenas precisamos ser cheios do Espírito we Santo, also need to be filled by the word. mas também precisamos estar cheios com a palavra. I just wonder if anyone really filled by the Holy Spirit. Eu fico aqui imaginando se alguém de fato está cheio do Espírito Is it Santo. possible it's not filled by the word? Seria possível não também estar cheio da palavra? Because Holy Spirit always want to lead us into the truth. Porque o Espírito Santo sempre nos conduz para a verdade. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, now Holy irmãs, Spirit never tried to help us to become lazy. o Espírito Santo nunca nos ajuda a nos tornarmos preguiçosos. When you have experiences, Quando nós temos experiências, almost heaven on é earth, quase como se fosse o céu na it is a terra. wonderful thing, brothers É and uma sisters. coisa maravilhosa, irmãos But e irmãs. remember, Mas lembre-se, God not only filled us with the Spirit, o Senhor não apenas nos encheu com o seu He Espírito, also filled us with His Word. mas também nos encheu com a sua palavra. So here you have the word from Haggai, E aqui você então tem a palavra de Ageu the word from e Zechariah. também a palavra de Zacarias. So now we have been introduced. Zechariah is the son of Berechiah, E aqui é dito que Zacarias era o filho de Baraquias. and Berechiah the son of Iddo. E Baraquias era o filho de Ido. You see 3 generations here. Vocês observam que há 3 gerações God put mencionadas them aqui. together. Deus coloca junto. Tell us God remember. Isso nos diz que Deus se lembra. God E blesses Deus abençoa at the appointed time. no momento oportuno. So this is the first message. Essa então é a primeira In the mensagem. beginning, in this book, you know that immediately this message being sent out. Então, no início desse livro, você já percebe que essa mensagem já está sendo enviada. And now we come to the verse 3. E agora nós chegamos ao versículo 3. Therefore said to them, Portanto, diz-lhes, Thus says the Lord of hosts, assim diz o Senhor dos Exércitos, Return to me, says the Lord of hosts, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, and I will return to you, says the Lord of hosts. e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Now, 3 times in one verse, 3 vezes em um versículo says the Lord of hosts. é mencionado, diz o Senhor dos Exércitos. Now,
read it carefully. Therefore, said to them. Então, leia cuidadosamente. Portanto, diz-lhes. Now, therefore said to them, Portanto, diz-lhes. thus says the Lord of hosts, Assim diz o Senhor dos Exércitos. return to me. Tornai-vos para mim. Now, that's very important sentence. Essa é uma sentença muito importante. And he should be able to continue say, return to me, I will return to you. Ele poderia simplesmente continuar dizendo, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Now you see that these two sentences, Então você observa que essas duas sentenças, return to me and I will return to you. tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. This simple sentence. É uma sentença muito simples. Now Holy Spirit used 3 times, thus says the Lord of hosts. Mas o Espírito Santo por 3 vezes utiliza, assim diz o Senhor dos This Exércitos. this not a sentence anywhere Essa from não- anybody. Essa não é uma frase que foi dita por qualquer pessoa. That says Lord of hosts. Assim diz o Senhor dos Exércitos. He is the Lord of universe. Ele é o Senhor do universo. When you talk about the host, you talk about everything created by himself. Quando você fala desses exércitos aqui, você está falando de tudo aquilo que é criado por ele. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, very interesting. Muito When you come to interessante. chapter 12, quando você chega no capítulo 12, when you talk about the future of Jerusalem, quando ali é falar do futuro de Jerusalém, when you talk about the burden concerning Israel, quando ali é falar do encargo concernente a Israel, then somehow Zechariah tried to open our eyes. de alguma forma Zacarias procura abrir os nossos olhos. Now, when the Lord is doing something, Quando o Senhor está fazendo algo, He is the one who created spirit in the human being. foi ele que criou o espírito dentro do homem. Here talk about the God of heaven and earth. E aí é mencionado o Deus dos céus e da terra. He is the Lord of the hosts. Ele é o Senhor dos exércitos. So, brother, sister, He is no one but the creator of the universe. Ele não é nenhum outro senão o próprio Criador do universo. He is no one but the master of our whole life. Ele não é nenhum outro senão o mestre da nossa vida. And for that reason, Por in e- just one short sentence, Por esta razão, em apenas uma sentença tão He curta, even break that sentence. ele ainda particiona aquela He sentença. should be able to say, return to me and I will return to you. Ele poderia dizer simplesmente, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós Return outros. to me, says the Lord of hosts. Mas é dito assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor And dos I will Exércitos. return to you, says the Lord of hosts. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Now, Exércitos. when you put this together, Quando você coloca isso tudo junto, before the whole thing, there's another phrase, thus says the Lord of hosts. antes disso tudo, ainda há aquela frase de novo, assim diz o Senhor dos Exércitos. That's how Zechariah said to them. Foi dessa forma que Zacarias pronunciou essas palavras. That's the message to the remnants. Essa é a mensagem para o remanescente. Starting with, thus says the Lord of E hosts. começa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Now, what did he say? O que ele disse? Return to me, Tornai-vos para mim, says the Lord of hosts. diz o Senhor dos Exércitos. And I will return to you, E eu me tornarei para vós says outros, the Lord of hosts. diz o Senhor dos Exércitos. So this must be something very important. Então isso tem que ser algo muito importante. Now, Holy Spirit know that we have no ear to hear. O Espírito Santo sabe que nós não temos ouvidos para ouvir. Now, when Zechariah stepped in, Quando agora Zacarias aparece em cena, when he sent the third way of the word of encouragement, quando ele envia aquela terceira onda da palavra de encorajamento, brothers, it's just Irmãos, simple irmãs, sentence. é uma sentença muito simples. Return to me, Tornai-vos para mim, and I will return to you. e eu me tornarei para vós outros. Remember, Lembre-se, this is one phrase é apenas uma frase to serve the key to the whole book. que é a chave para o resto do livro. Behind that sentence, Por trás dessa sentença, many stories about this remnant. há muitas histórias a respeito desse remanescente. Because when God used Zechariah, Porque quando Deus usou Zacarias taking the telescope of time, para que ele pudesse utilizar o telescópio do tempo, when Zechariah is able to see the whole range of future, quando agora Zacarias consegue enxergar todo aquele futuro à distância, he already foresaw everything happen to the remnant. ele já viu tudo aquilo que aconteceria com o remanescente. For that reason, Por essa razão, he said, return to me, ele diz, tornai-vos para mim, I will return to you. e eu me tornarei para vós outros. Now, after the background I introduced
in the last session, in the former sessions. Após o pano de fundo que eu compartilhei com os irmãos nas últimas sessões, Now you begin to wonder why the Lord spoke to them like this. agora você deve começar a imaginar por que o Senhor falou com eles dessa maneira. If they were in Babylon, Se eles ainda estivessem na Babilônia, yes, return to me and I'll return to you. sim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós Return outros. to me means come back to Jerusalem. Tornar a mim significa voltar para Jerusalém. That's the call of the Holy Spirit. Então, esse é um chamamento do Espírito Santo. Then I will return to you. Então, eu me tornarei a vós outros. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, they already returned to Jerusalem. eles já retornaram para Jerusalém. Do you see, brothers, sisters? Vocês percebem? And now, the Lord did not say it before they start rebuild the temple. The Lord did They not say. did not say that before. O Senhor não falou isso antes deles começarem a edificar o templo. It was Haggai spoke first. Foi Ageu quem falou primeiramente. And again. E de novo. Now it is the turn. It is for Zechariah to speak. E agora é a vez de Zacarias falar. So Zechariah did not speak before Haggai. Então Zacarias não falou antes de Ageu. It is through the ministry of Haggai. Foi por intermédio do ministério de Ageu. Formerly, they only built their own house. Inicialmente eles haviam apenas edificado as próprias Now they all casas. consider their ways. Agora eles precisam considerar os próprios And caminhos. they now begin to rebuild the house of God. E agora então eles começam a reedificar a casa de Deus. Brothers. Irmãos, How do you describe them? como é que você os escreve? Of course, they already returned to the Lord. É claro que eles já haviam voltado para o Senhor. They already involved with the work of the Lord. Eles já estavam envolvidos com a obra do Senhor. They obey the word through E Haggai. eles já haviam obedecido aquela palavra por meio de So Ageu. the way they engaged in such a work, A maneira pela qual eles se envolveram em tal obra, definitely definitivamente, they already returned to the Lord. eles já haviam retornado ao Senhor. So, brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, do you think that this word is something redundant? você acha então que essa frase aqui era redundante? Now remember, Lembre-se, Zechariah know how to say right thing on the right moment Zacarias sabia como dizer a coisa certa no momento certo to the right audience. e para a audiência correta. Do you think that Zechariah confused with his audience or his time? Será que Zacarias havia se confundido no tocante à sua audiência ou no tocante ao momento? That's why this phrase is very important. É por isso que essa frase é muito importante. Return to me. Tornai-vos para mim. They already come back to Jerusalem. E eles já haviam voltado para Jerusalém. Return to me. Tornai-vos para mim. Now, if you spoke that word before they start to rebuild the house of God, we understand. Se essa palavra tivesse sido dita antes deles começarem a reedificar a casa de Deus, Now they are Estava involved fácil. with the work of God. mas eles já estavam envolvidos com a Of obra course, they were de discouraged. reedificação da casa de Deus. Claro que eles estavam But desencorajados. then Haggai said, "Be strong. Antes estavam desencorajados, mas agora Ageu diz: Be sede fortes. strong, Zerubbabel. Sede forte, ser forte, Be Zorobabel. strong, Joshua. Ser forte, Josué. Be strong, all the people." Ser forte, todo o povo. And they were encouraged. E eles foram encorajados. And they will see the glory, the latter glory of this house will be greater than the former. E eles verão que a última glória daquela casa seria maior do que a glória anterior. Just a second. So in the month, in the seventh month, Então, no 7º mês, after they received their encouragement, the word of encouragement, após eles terem recebido a palavra de encorajamento, the work really went on. de fato aquela obra prosseguiu. Now, brothers, Agora, irmãos, what Zechariah is supposed to say after all this word has been said? o que Zacarias poderia dizer após toda essa obra ter iniciado? To come back to Jerusalem is not enough. Voltar para Jerusalém já não era suficiente. To engage actively in the house of God is not enough. Estar ativamente envolvido na reconstrução da casa de Deus não é suficiente. Why the Lord said, "Return to me." E por que o Senhor diz, tornai-vos para mim? Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, what does that mean? o que significa isso? There is a possibility Há uma possibilidade to return to Jerusalem de que voltar para Jerusalém is not equal to return to the Lord. não é o mesmo do que voltar para o Senhor. To engage
in the work of God estar envolvido com a obra de Deus may not equal to return to the Lord. pode não ser o mesmo do que tornar para o Senhor. To return to Jerusalem Voltar para Jerusalém is the beginning to return to the Lord. é o princípio de voltar para o Senhor. Get involved with the rebuilding of the house of God. Estar envolvido com a reedificação da casa de Deus Another step closer to return to the Lord. é um outro passo de estar mais próximo a voltar ou tornar para o Senhor. Nothing can replace the Lord. Nada pode substituir o Senhor. No blessing from God should take the place of God himself. Nenhuma bênção de Deus pode tomar o lugar do próprio Deus. No matter how important it is. Não importa quão importante seja essa bênção. Sometimes we are so busy with the work of God. Algumas vezes você está tão ocupado com a obra de Deus. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, do you know? você sabia? Sometimes you are so busy. Algumas vezes você está tão ocupado, You are involved with God's work. envolvido com a obra de Deus. No doubt about that. Não há dúvida. But my brothers, sisters, Meus irmãos e irmãs, you are so busy. você está tão ocupado. What was your last time to study the word? E quando foi a última vez que você estudou a palavra? What was the last time you applied the precious blood of our Lord Jesus? Quando foi a última vez que você aplicou o sangue do Senhor Jesus? The work was so great. A obra foi tão The need is grandiosa. so A great. necessidade é tão grande. You are so busy. Você está tão ocupado. You say, I'm a very important worker. Você diz, eu sou um obreiro muito I'm importante. involved with the work of Christ. Eu estou envolvido com a obra de Cristo. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs. Yes, you are in the middle of wonderful work. Sim, você está no meio de uma obra maravilhosa. Jerusalem, part of the will of God. Jerusalém é parte da vontade de House Deus. of God is part of the will of A God. casa de Deus é parte da vontade de You are Deus. doing the will of God. Você está fazendo a vontade de Deus. Then why the Lord said, return to me? Mas então por que o Senhor diz, tornai-vos para mim? You see, brothers, Vocês veem, irmãos? there is a true story. Há uma história verdadeira. One sister in the Lord, Uma irmã no Senhor, she recently just lost her mother. recentemente ela perdeu sua mãe. So her father was very lonely. Recentemente ela havia perdido sua mãe e seu pai então estava muito só. So every evening, this daughter always accompanied the father. Então, todas as noites, a cada noite, aquela filha estaria próxima ao seu pai. And talked with him, Conversava com ele, accompanied him. e estava junto dele. But then 10 days before Christmas, Mas então, 10 dias antes do Natal, she disappeared. ela desapareceu. After the meeting, after the supper, Após jantarem juntos, she went up to the upstairs. e ela subia para o seu quarto. So the father was very puzzled Aí o pai ficou muito encafifado, because she really enjoyed the presence of her daughter during the meal, porque de fato ele desfrutava da presença da sua filha durante and also a refeição. after the e meal. também após a refeição. But now everything is different. Mas agora tudo mudou. She know that his daughter must be very busy. Ele sabia que a sua filha estava muito ocupada. So in the eve of Christmas, Então, in the day of Christmas, no dia de Natal, and then the daughter came to the father a filha então chega ao seu pai and show her a sweater. e mostra e dá a ele aquele suéter. And she told her father, E diz então ao seu pai, do you know why I disappeared for 10 days? sabe por que eu desapareci por 10 dias? I was busy in knitting this shirt for you. Eu estava ocupada tricotando esse suéter para você. Brothers, sisters, Meus irmãos e irmãs, you know what was the feeling of this father? sabe qual foi o sentimento desse pai? Of course he appreciated that sweater. É claro que ele se agradou com aquele suéter. She knew that every knit, every needle, stitch by stitch. Ele sabia que cada um daqueles nós, daqueles pontos, And his daughter did not waste time for other people now. e foram tempo que a sua filha gastou para com ele. She used Não com all outras her coisas. time for her father. Ela utilizou todo o seu tempo para o seu pai. But brothers, Mas irmãos, if the father was able to pour out her heart, se aquele pai pudesse de fato abrir o seu coração, she will quote the word by Zechariah. ele citaria a palavra aqui em Zacarias: Return to me. tornai-vos para mim, I will return to you. e eu me tornarei para vós outros. Sweater
that sweater, nothing of that can replace the sweet communion between father and a daughter. Aquele lindo suéter e tudo aquilo que ela fez nunca substituiria aquela comunhão preciosa da filha com o pai. After you know the will of God, Após você conhecer a vontade de you Deus, want to work for Him. você quer trabalhar para Ele. That's the project. Esse é o projeto, é o plano. That's the work entrusted to me. Essa é a palavra que me foi confiada. You are involved with the work Você vai estar envolvido com a and obra very diligently. de maneira muito You diligente. plan it well. Você planeja You want bem. to please the heart of Heavenly Father. Você quer agradar o coração do Pai You are Celestial. so busy Você fica tão ocupado. as if you disappear. É como se você desaparecesse. But brothers, Mas, irmãos, remember, lembre-se, this is a message from Zechariah. essa é a mensagem de Zacarias. Return to me, said the Lord of hosts. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, And I will return to you, said the Lord of hosts. e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. If He is the Lord of hosts, Se Ele é o Senhor dos Exércitos, He is not lacking in company. para Ele não falta companhia. In this universe, Neste universo, He will have all kinds of companions. Ele pode ter todo tipo de companhia. But remember, Mas lembre-se, He said, return to me, Ele diz, tornai-vos para mim, and I will return to you. e eu me tornarei para vós outros. So here we have been shown a very important principle. Aqui nos é mostrado um princípio muito importante. No matter how you pay the cost for the Lord, Não importa o quanto você tenha pago, even Pelo you Senhor. come back to Jerusalem, até mesmo você tenha retornado para Jerusalém, even you are actually involved with His work. mesmo que você tenha se envolvido com a sua obra, You know every inch of this work belongs to Him. sabe que cada centímetro dessa obra pertence a Ele. And every inch of the work really according to heavenly pattern. E cada centímetro da palavra de acordo com o padrão celestial. You know that you are walking in the right way. Você sabe que está caminhando na direção certa. But brothers, Mas, irmãos, if you are not careful, se você não tomar cuidado, you may disappear like that sister. você pode desaparecer como aquela filha desapareceu. You are working everything for your father. Você está trabalhando muito para o seu pai, It's a wonderful work. fazendo uma obra You are maravilhosa. not working for anyone else. Você não está trabalhando para ninguém mais. But what should be satisfy the heart of our Father, Mas Heavenly o Father? que de fato satisfaz o coração do nosso Pai Celestial? And through young man E Zechariah, por meio desse jovem Zacarias, the Lord of the host, o Senhor dos Exércitos, the Lord of the o universe, Senhor do Universo, He said, return to me. Ele diz, tornai-vos para mim. You are too busy with your work. Você está muito ocupado com essa obra. Even that was so important. Ainda que ela seja tão importante, You want to enhance the kingdom of God. você de fato quer fazer prosperar o reino de You are Deus. so busy. Você está tão ocupado. Now, brother, Agora, irmãos, remember, lembrem-se, the reason you come back to Jerusalem, a razão pela qual você retornou para the Jerusalém, reason you are involved with this work, a razão pela qual você está envolvido nessa obra, these are nothing but the means to the end. nada mais é do que um meio para se alcançar um fim. Jerusalem is not the end. Jerusalém não é o fim. Even rebuilding the house of God is not the end. Até mesmo reedificar a casa de Deus não é um fim. These are the means to the end. São simplesmente um meio para se alcançar um fim. The end, a return to me. E o fim é, tornai-vos para mim. Do you see that word me? Você observa essa palavra mim aqui? Anything can replace me. Qualquer coisa pode substituir esse mim. So, my brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, now you understand. você compreende agora? No matter how busy you are, Não importa quão ocupado você esteja, the Lord give you a chance o Senhor te dá a oportunidade for you to know Him. para que você possa conhecê-lo. Don't tell people how great achievement you have achieved for the Lord. Não diga para as pessoas, conte para elas o quanto você alcançou para o Senhor. Don't tell people that, look, I have planted 5 or 6 mega churches. Não diga para as pessoas, eu plantei, eu fundei 4, 5 mega As if you are a very igrejas. capable worker. Como você fosse um obreiro muito capaz. Remember, Lembre-se, that's God's purpose. esse é o propósito de Deus. God's purpose is this. O propósito de Deus é o seguinte. Let me use another illustration. Para isso eu vou utilizar uma outra ilustração. Now, there is a garden, Então, havia um jardim, or there is 2 houses
next to each other. Haviam duas casas próximas uma à outra. And then there's one house, there's a backyard garden. E numa das casas havia um jardim, no fundo. And during the daytime, when the father went to the company to work in the company, Então, pela manhã, quando aquele homem saía para poder trabalhar na sua empresa, and this young child only 5 or 6 years old. então ele tinha um filhinho que tinha 5 ou 6 anos de idade, So somehow the father let him to play in the backyard, e de alguma forma o pai permitia que ele brincasse ali naquele in the jardim. garden. Naquele jardim. Now, because she was there, so you see, sometimes she plucked this flower and she make lots of things. Então, porque ela estava ali sozinha, ela arrancava uma florzinha daqui e fazia um monte de coisa ali. So after whole days, Então, depois do dia inteiro, the garden is no longer a garden. aquele jardim não é mais um jardim. So when the father came back, Então, quando aquele pai retornou, then the neighbor talked to the father. aí então o vizinho falou com o pai: She said, for the whole day, I see how your daughter play in the garden. o dia inteiro eu vi a sua filhinha trabalhando, brincando no jardim. Look at the whole day. O dia You inteiro. look at the whole garden. Olha agora para o jardim. How she spoiled the whole garden. Como ela estragou o jardim inteiro. Do you know what was the answer of the father? Sabe qual foi a resposta do pai? What I want to cultivate Aquilo que eu quero cultivar is not the garden. não é o jardim. What I want to cultivate O que eu is quero my cultivar daughter. é a minha filha. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. you think you are involved with God's work. Você acha que você está envolvido com a obra de Deus. You think what God wants is the garden. Você acha que o que Deus quer é o jardim. Remember, Lembre-se, God wants you. Deus quer você. God wants to cultivate you. Deus quer cultivar a você. If you really return to Him, Se você se tornar a Ele, brothers and sisters, irmãos e irmãs, not only Jerusalem is yours. não apenas Jerusalém será sua. And finally, the work of rebuilding of the temple will be accomplished. Finalmente, a obra de reedificação do templo será alcançada. That's the secret, brothers and sisters. Este é o segredo, irmãos. But now here's a danger here. Agora há um perigo aqui. Especially for those who came back from Jerusalem. Especialmente para aqueles que retornaram para Jerusalém. These people are with mission. Aquelas pessoas tinham uma missão. These people, they have a sense of mission. Eles tinham um senso, um sentido de They missão. know that we are different from the people in Babylon. Eles sabiam que eram diferentes daqueles que ficaram na We Babilônia. turn our back to the world. Nós demos as nossas costas para o mundo, But we receive the heavenly vision. mas recebemos a visão celestial. And through the word of encouragement by Haggai and also E Zechariah. por meio da palavra de encorajamento, por meio de Ageu e Zacarias, Now we have the word. agora temos a palavra. Now we were based on the word of God. E agora, baseados na palavra de Deus, We want to do something for the Lord. nós queremos fazer algo pelo Senhor. And because what we are going to E do, por causa daquilo que nós faremos, the God will receive His glory. então Deus receberá a sua glória. So you see, brothers, Vocês veem, irmãos, it is the work of God. é a obra de Deus, It is the word of God. é a palavra de Deus. And the word of God definitely is for sure, no mistake. E a palavra de Deus é sempre certa, não há erro nela. Now you come back. Agora você volta, Now you are touched by the Holy Spirit. você é tocado pelo Espírito Santo. Now you want to restore the church order to the New Testament order. Você agora quer restaurar a ordem da igreja segundo a Now you ordem da are igreja do now Novo you're Testamento. involved with some great work. E agora você está envolvido com uma grande obra. But my brothers and sisters, Mas meus irmãos e irmãs, because you are a man on mission, pelo fato de você ser um homem com a missão, because you're a man of vision, pelo fato de ser um homem com a visão, you have to do something with the Lord. você tem que fazer algo pelo Senhor. Don't forget, Não se esqueça. you still live in your old man. Você ainda vive no seu velho homem. Now, our flesh always try to help the work of God. Observa que a nossa carne sempre tenta ajudar a obra de Deus. So unconsciously, Então, we want to inconscientemente, build some empire. We want to do something for the Lord. nós queremos edificar o império, queremos fazer algo pelo Senhor. Formerly, we Anteriormente, were all discouraged. a gente estava Now desencorajado. we have the word. Agora nós temos a Now, palavra. because we have the word, Pelo fato de termos a palavra, something ought to be produced. algo tem que ser produzido. Some of the world ought to see something in Jerusalem. De alguma forma, o mundo tem que ver algo em Jerusalém. We will tell the people, Nós vamos dizer às we come pessoas, back is not for nothing. nós não viemos para cá para nada. Something you will see in Jerusalem. Você verá algo aqui em Jerusalém. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e what irmãs, are you going to see in o que Jerusalem? você verá aqui em Jerusalém? What are you going to see among these brothers, among these O remnants? que você vai ver no meio desses remanescentes? Now, brothers, Irmãos, Zechariah already foresaw the future. Zacarias já havia antevisto o futuro. He know the history, the story of this remnant. E ele já conhecia qual seria a história desse remanescente. If they continue,
se eles prosseguissem to concentrate on their work. concentrados no na sua Sooner or obra, later, cedo ou tarde, their work become their world. a sua obra se tornaria o seu mundo. They reject the world from Babylon. Eles haviam rejeitado o mundo lá da They Babilônia replace it with another world, e substituíram por um outro mundo, religious world, o mundo religioso, even spiritual world. ainda o mundo espiritual. But anyway, De qualquer it's forma, still the world. ainda é o mundo. They are working on that. Eles estão trabalhando And naquilo. something will be formed. E algo será formado. But my brothers and sisters, Mas meus irmãos e is irmãs, that the thing what God wants? será que é isso que Deus quer? So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e the irmãs, secret to get involved with the work, o segredo de estar envolvido com a obra. you only deal with God personally. Você só lida com Deus pessoalmente. You never deal with the work of God directly. Você nunca lida com a obra de Deus diretamente. That's the reason. Essa é a razão. When our Lord feed 5,000 Quando nosso Senhor alimentou aqueles 5.000 with five loaves and 2 fish, com 5 pães e 2 peixinhos, it's a wonderful miracle. foi um milagre maravilhoso. Because of that miracle, Por causa daquele milagre, many people they want our Lord to become the king. eles queriam que nosso Senhor se tornasse o rei. And the disciple, they always wait for this moment. E os discípulos aguardaram por aquele momento, aguardavam por aquele 5,000 momento. people. 5.000 pessoas. You don't count the children and the women. E nem as crianças e as mulheres haviam sido contadas nesse número. Today in the United States, Hoje nos Estados Unidos, how do you define a mega church? como é que você define uma mega igreja? Any church whose member are more than 2,000. Qualquer igreja onde há mais de 2.000 membros. So now you know how many mega churches in this country. Sabe quantas mega igrejas há nesse país? Now you know how many mega churches all over the world. Sabe quantas mega igrejas há em todo o mundo? Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, before that miracle, antes daquele milagre, the Lord had been rejected. o Senhor havia sido The rejeitado. Lord has been misunderstood by John the Baptist. O Senhor havia sido mal compreendido por João And Batista. our Lord labored so deeply in Capernaum, in Chorazin, and Bethsaida. E o Senhor havia trabalhado tão duramente em Cafarnaum, Corazim e Betsaida. But nothing happened. E nada havia They acontecido. still not turned to the Lord. Eles ainda não haviam se voltado para o And Senhor. some people even suggest that he cast out the demon by demon. E alguns haviam até sugerido que ele estava expulsando demônios em nome de um outro So demônio. think about it. Então pense nisso. After, as if apparent failure after another apparent failure. É como se fosse uma falha aparente após outra falha aparente. I use the word apparent failure. Observa que eu utilizo o termo aparente. Now here come to the harvest. Agora chega a colheita. Now in the air, people, there's a rumor that they want Christ to be the king. To be the king. E havia agora aquele rumor pairando no ar de que eles queriam que Jesus fosse o rei deles. Why our Lord Jesus did not seize upon that golden opportunity? Por que o nosso Senhor não se agarrou àquela oportunidade de ouro? The Bible tells us, A Bíblia nos diz, he will try to send the multitude away. ele tentou então dispersar a multidão. And the disciples didn't want to go away. E os discípulos não queriam ir. So in Matthew, the Holy Spirit used one word. E em Mateus, o Espírito Santo utiliza uma palavra. When he sent the people away, the disciple away, Quando ele estava se despedindo dos discípulos, actually that word is drove them away. aquela palavra de fato é eles os expeliu. Some animal didn't want to go away and then you drive them away. Impeliu. Então, é da mesma forma, quando um animal não quer sair, você acaba Why enxotando Holy ele. Spirit use that strong word? Por que o Espírito Santo usa essa palavra tão forte? Because this is a place of blessing. Porque ali é um lugar de bênção. Because where you find that 5,000 people being fed. Porque onde você vê aquelas 5.000 pessoas sendo alimentadas, Who want to leave this place? quem quer sair desse lugar? So definitely they want to stay in that place. Definitivamente eles querem permanecer ali. But the Lord had to send them away. Mas o Senhor teve de Had to enxotá-los, drive them away. teve de expulsá-los dali. So they went to the boat. Então eles foram para o barco. And then he sent all the 5,000 away. E aí então ele despediu toda aquela multidão. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, And then we were told então nos é he dito went to the mountain. que ele foi para o monte. He prayed to the Heavenly Father. E ele orou para o Pai Celestial. We pray before the gospel preaching. Nós oramos antes de pregar o Evangelho. How often we pray after the gospel preaching? Mas quão frequentemente nós oramos após pregarmos o Evangelho? Who is able to do that? Quem pode fazer isso? You pray Você ora because you have direct relationship with the work of God. porque você tem um relacionamento direto com a obra de Deus. You want the blessing from heaven. Você quer a bênção dos céus. So everything is direct connected with the work. Então você vê que tudo aquilo está em conexão direta com a obra. But here you find our Lord. Aqui você encontra o nosso Senhor. He refused
to have a direct relationship with his work. Ele se recusava a ter um relacionamento direto com a sua própria obra. No matter how blessed are they. Não importava quão abençoado No ela tinha matter sido. how successful are they. Não importava quão bem-sucedida ela havia sido. Before the work, Antes da obra, you fast and pray. você jejua e ora. You want that work to be successful. Você deseja que aquela obra seja bem-sucedida. Because definitely you are directly involved with the work. Que, obviamente, você vai estar diretamente envolvido com aquela obra. That relationship is deep. Aquele relacionamento é profundo. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. And he refused to do that. Ele se recusou a He fazer isso. sent away. Ele despediu as He multidões. went to the mountain E foi para até o monte. alone Sozinho. with his father. Com seu pai. All he cared Tudo com que se preocupava is father's smiling face. era em ver o rosto sorridente do He seu did a pai. wonderful work. Ele fez uma obra maravilhosa. Wonderful Um miracle. milagre maravilhoso. 4 gospels all recorded. Os 4 evangelhos registram esse milagre. So important, the miracle. Tão importante que foi esse milagre. Almost the miracle of all the miracles. É como se fosse o milagre dos milagres. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Our Lord never turned away his father. o nosso Senhor nunca voltou a sua face em relação ao seu pai. Because the work he involved. Por causa da obra com a qual ele se envolveu. No work, Nenhuma obra, nothing nada can separate father and the Lord. pode separar o pai do Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the good example esse é um bom exemplo given by our que Lord. foi dado pelo nosso Senhor. And for that evening, E naquela noite, you know, even the disciples did not understand why they have to leave that place. ainda que os discípulos não haviam entendido por que eles tinham que sair daquele lugar, But now somehow they discover they sail against the wind. de alguma forma eles começaram a perceber que estavam navegando contra o vento. Even they don't understand the will. Ainda que eles não compreendessem a vontade de They Deus, want to please the Lord. eles queriam agradar ao Senhor. So for that reason, they row the boat in a very painful way. Por causa disso, eles tiveram de remar aquele barco de uma maneira muito intensa e For desgastante. 10 hours, Por 10 horas, they were struggling in the waves. eles estavam ali lutando contra aquelas ondas. If they say, we are not against the wind, E eles não poderiam, de fato, navegar contra o vento. because it is God who sent the wind. Porque foi Deus que havia enviado aquele So we vento. better stop struggling. Então é melhor parar de lutar. Now you know what happened? Sabe o que aconteceu? That wind will send them back to the place where you feeding 5,000. Aquele vento estava empurrando eles de volta para o local onde o Senhor havia alimentado 5.000. But brothers, Mas, irmãos, because they follow the will of our Lord, mas pelo fato deles seguirem a they vontade do want nosso to pay Senhor, the cost. eles queriam pagar o preço. Even the early morning, about 4 o'clock or 6 or 3 or 6 o'clock. Talvez bem cedo, na madrugada, 4, It 6 da was a madrugada. bright moonlight night. Era uma noite de lua cheia. Our Lord Jesus saw everything from the mountain. E o nosso Senhor Jesus pôde ver tudo aquilo que estava acontecendo ali no mar, daquela montanha onde ele estava. After 10 hours obedience, Após 10 horas de obediência, 10 hours suffering, 10 horas de sofrimento, the Lord make the decision. o Senhor faz uma decisão. He can no longer hide himself from them anymore. Ele não pode mais se ocultar dos seus discípulos. So he walked on the waves. Então ele caminha sobre as ondas And then he revealed himself to the disciples. e ele se revela aos seus discípulos. What he said, O que ele diz? it is I. Ele diz: sou eu. Now, brother, Agora, irmãos, the people want him to become the king. aquelas pessoas queriam que ele se tornasse rei. He welcomed him to become the Messiah. Excuse me. He welcomed him as a Messiah. Eles davam boas-vindas a ele como Messias. But remember, brother, Mas lembrem-se, irmãos e irmãs, the Messiah has a name. aquele Messias tinha um nome. According to Isaiah 52, De acordo com Isaías there 52, is one name. há um nome. On that day, E naquele we dia, shall know that name. e nós saberemos qual nome é esse. If you hear that name, Quando você ouvir esse nome, you know that's the Messiah. você vai saber que esse é o Messiah Messias, already come. que o Messias já veio. And according to Isaiah 52, De acordo com Isaías capítulo 52, at that day, naquele dia, Messiah will reveal his name. ele vai revelar o seu nome. And what name? Que nome é esse? Very peculiar name. É um nome muito peculiar. It is I. Sou eu. When someone says, it is I, Quando alguém dissesse, sou eu, that's Christ. esse é Cristo. That's Messiah. Esse é o Messias. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the only miracle our Lord did it in the presence of his own people.
his own disciples. Foi o único milagre que o Senhor fez na presença dos seus discípulos. Why? Por quê? Only they are qualified, they are worthy to have that wonderful vision. Somente eles estavam qualificados a ter aquela visão maravilhosa. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now they see the miracle of miracles. e agora eles viram o milagre dos milagres. Christ himself O próprio Cristo is the greatest miracle in the universe. é o maior milagre em todo o universo. Sometimes we love miracles. Algumas vezes nós amamos milagres, That represents the hand of God, the fingers of God. que representa o mover do dedo de Deus. But brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, God is greater than the finger of God. Deus é maior do que o dedo de Deus. Thank God. Graças a Deus. After you witness so many miracles, Após você testemunhar tantos milagres, all tells us about fingers of God. tudo isso nos fala do dedo de Deus. But this time, Mas dessa vez, not just finger, não apenas o dedo de Deus, it is Himself. é o próprio Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, do you see that? vocês percebem isso? Sometimes we are able to replace the presence of Christ Algumas vezes nós substituímos a presença de Cristo by His miracles. pelos seus milagres. We live by His miracle. Nós vivemos pelos seus milagres. We are so satisfied with His miracle. Ficamos tão satisfeitos com seus milagres. Remember, Mas lembre-se, all part of the work of God. tudo isso é parte da obra de Deus. Jerusalem, Jerusalém part of the will of God. é parte da vontade de Deus. Rebuilding the house of God. Reedificar a casa de Deus Definitely that according to God's heart. definitivamente está de acordo com o coração de Deus. But remember, Mas lembre-se, even you are involved with God's work, ainda que você esteja envolvido com a obra de Deus, there is a possibility há uma possibilidade you do not turn to Him. que você não se volte para Deus. So, brother, Então, irmãos, why Zechariah said, por que Zacarias disse: return to me, tornai-vos para mim, said the Lord of hosts. diz o Senhor dos Exércitos. This is not just Zechariah said, that says the Lord of hosts. Não foi o que Zacarias disse, mas foi o que disse o Senhor dos Exércitos. And I will return to you, says the Lord of hosts. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Now, brother, Agora, irmãos, this is a message for the whole book of Zechariah. essa é a mensagem para todo o livro de Zacarias. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the secret. aqui está o segredo. If you return to me, Se você se voltar para mim, automatically you return to Jerusalem. automaticamente você se voltará para Jerusalém. Automatically you return, you rebuild the temple. Automaticamente você reedificará o templo de Deus. But the reverse may not be true. Mas o inverso pode não ser verdadeiro. According to the word of God, De acordo com a palavra de Deus, you may come back to Jerusalem. você pode voltar para Jerusalém, You may not return to Him. mas você pode não se tornar You may para be ele. involved with the rebuilding of the God's house. Você pode estar envolvido com a reedificação da casa de It Deus. takes the word of God to tell you return. Mas é necessário que a palavra de Deus te diga para que você You possa are se busy tornar a Deus. Você with está history. ocupado com a sua obra. You did not busy for the world. Você não está ocupado com o mundo. But my brothers, Mas, meus irmãos e irmãs, remember, lembre-se, this is the message. esta é a mensagem. Return to me. Tornai-vos para mim. So this tells us something. Isso nos fala algo. There is something here very delicate. Há algo aqui muito delicado. It only takes the history of the remnants É necessária a história do remanescente to explain how true is this phrase. para poder explicar quão verdadeira é essa Now, frase. if this is true, Se isso for verdadeiro, then this should serve as a great warning. isso deve servir para nós como uma grande advertência. Now, what happened to this remnant? O que aconteceu com esse remanescente? No doubt, Não há dúvida. many people, they were overcomers. Muitos foram vencedores. When they have a conversation, Quando eles conversam, according to the word of God, de acordo com a palavra de Deus, and God, even from heaven, tried to hear it from heaven. Deus nos céus procura até mesmo ouvir. And He remembered them. Ele se lembra deles. And in the hand of God, even has a book called Book of Remembrance. Então, na mão de Deus há o livro da memória. In that book, He remembered all the names who come back from Babylon. E naquele livro ele se lembra de cada um dos nomes daqueles que voltaram Ezra, de book of Ezra, Babilônia. chapter 2 is something like this. O capítulo 2 do livro de Esdras traz um relato desse. That's one of the pages in the Book of Remembrance. Então, é aquela ali, uma das páginas do livro da memória. God remembers. Deus se lembra. God remember everyone come back from Babylon to Jerusalem. Deus se lembra de cada um daqueles que vieram de Babilônia para Jerusalém. Now remember, Então lembre-se. God has a book of life. Deus tem um livro da vida. But here we were told that God has a book of Mas remembrance. também nos é dito que Deus tem um livro da memória. They all belong to God. Todos pertencem a All Deus. children of God.
a todos os filhos de Deus. 10 tribes. As 10 tribos. They even far, far away from Jerusalem. Ainda que estejam bem distantes de Jerusalém, They belong to God. eles pertencem a Deus. And those people remain in Babylon, they're still children of God. Aqueles que permaneceram na Babilônia ainda são filhos de Deus. Based on the life, based on the book of life, they all should be there. Baseado no livro da vida, todos têm que estar lá. But very interesting. Mas é muito interessante. There is a book called Book of Remembrance. Mas há aquele livro que é chamado Livro da Memória. God remember all those come back to Jerusalem. Deus se lembra de cada um daqueles que retornaram para Jerusalém. So you see, brothers and Então sisters. vocês veem, irmãos e Now irmãs. you can understand. Agora você pode compreender. Now, when these people already came back to Jerusalem, Quando aquelas pessoas de fato voltaram para and Jerusalém, after they rebuilt the temple, após reedificarem o templo, and later Nehemiah came back, mais tarde Neemias volta. and then they rebuilt they rebuilt the wall of Jerusalem, Eles reedificam os muros em and Jerusalém. also Jerusalem being rebuilt. E aí Jerusalém, a própria Jerusalém é And not reedificada. only battling other villages full of people, now you find in Jerusalem full of people. Não apenas Belém e outras aldeias estão cheias de pessoas, mas também Jerusalém está cheia de pessoas. And now you see, now they come back to Jerusalem. E agora eles voltam para Jerusalém. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, because these people they love the word of God. pelo fato dessas pessoas amarem a palavra de Deus. Yes. Sim. Now, when they were captured, Quando eles foram levados they cativos, couldn't worship God in the temple. eles não podiam mais adorar a Deus no templo. So now they discover how treasured is the word of God. E aí eles de fato descobriram quão preciosa é a palavra de So Deus. now when they come back, Agora quando eles voltam, not only through Zechariah, não apenas por meio de not Zacarias, only through Haggai, não apenas através de Ageu, also through Ezra, mas também por meio de who Esdras, was a great scribe. que era um grande escriba. According to tradition, De acordo com a tradição, he was the one who put 39 book Bible, the Old Testament together. foi ele quem organizou os 39 livros do Antigo So Testamento. first time, Então, pela primeira vez, people in the Old Testament is able to have the whole piece of revelation in the Old Testament. foi pela primeira vez que o povo do Antigo Testamento pôde ter em suas mãos toda a revelação do Antigo Testamento. So you see that when Ezra came back, Então vocês observam quando Esdras retorna, he came back with the word. ele volta com a palavra. And not only that, Não apenas if isso. you read the book of Ezra, Se você ler o livro de you can Esdras, see that somehow the place of the word among the people being restored. você observa que o lugar da palavra no meio do povo foi restaurado. Now the word of God always have a final word. Então a palavra de Deus sempre tem a palavra final. So through Ezra, Então por meio de the Esdras, house was beautified. a casa foi embelezada. The word of God was enriched. A palavra de Deus foi enriquecida. Then Nehemiah one step further. Aí Neemias dá um passo além. Now the whole city of Jerusalem being built. Toda a cidade de Jerusalém estava sendo In reedificada. another word, Em outras palavras, now they really restore everything back to the beginning, agora eles restauraram tudo para como era no início, from the original foundation. da fundação original. They rebuilt the house of God. Eles retificaram a casa de Deus. Now here you have the presence of God. Aqui você agora tem a presença de And Deus. then you find everything's functioning in the house of God. Aí você observa que tudo está funcionando na casa de And Deus. because of that wonderful presence of God, E por causa daquela presença maravilhosa de Deus, then the world see the beauty, then they see the testimony of God. então eles veem o testemunho de Deus. That Jerusalem. Aquela Jerusalém. Now when they come to the Jerusalem 3 times a year, Agora quando eles voltam a Jerusalém 3 vezes ao ano, how sweet and good the brethren should dwell together. ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now when they all come back, quando todos retornam, Jerusalem, Jerusalém, and they serve the Lord, e ali eles servem ao Senhor, how wonderful it is. quão maravilhoso é. So when you study book of Nehemiah, Quando você estuda o livro de Neemias, book of Ezra, o livro de Esdras, and Haggai, and e Ageu Zechariah, e Zacarias, and you have a glimpse of what happened at that time. você então tem um vislumbre daquilo que aconteceu naquela época. Now only when you come to the New Testament, Mas é somente quando você chega ao Novo only Testamento, when you come full gospel, somente quando você lê os 4 evangelhos, then you begin to see something. aí você começa a ver algo. After being recorded in the book of Ezra and Nehemiah, Após aquilo que está registrado nos livros de Esdras e Neemias. and then according to history. Então, de acordo com a história, Now, if you really know what happened in that 400 years of silence, se de fato você souber o que aconteceu
aconteceu naqueles 400 anos de silêncio. For 400 years, Por 400 anos, God stopped to work. God stopped to give the revelation. Deus parou de dar a revelação. So 400 years later, 400 anos depois, Jesus was born in Bethlehem. Jesus nasceu em Belém. Now he walked in Galilee. E aí ele caminhou pela Galiléia. Now, my brother, finally he died for us on the cross. E finalmente ele morreu por nós na cruz. But to our surprise, Mas para nossa surpresa, our Lord Jesus faced opposition. o nosso Senhor Jesus, ele teve de encarar a oposição. Those opposition is not only from the world. E aquela oposição não veio apenas do mundo. You see, scribe and Pharisees, Você vê que os escribas e os fariseus, they always gave the problem and trouble to our Lord Jesus. eles sempre causaram problemas para o nosso Senhor You see, brothers and Jesus. sisters, Vocês veem, our irmãos e irmãs? Lord went to the lost sheep of the Israelites. O Senhor Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de He Israel. almost went through 240 villages. Ele quase percorreu 240 vilas. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, somehow they reject him. de alguma forma eles o rejeitaram. You see, as far as Judaism is concerned, No tocante ao judaísmo, our Lord was being o rejected. nosso Senhor Jesus foi rejeitado. And who always gave him the problem? Quem foi que sempre deu problema Who para ele? tried to kill our Lord Jesus? Quem foi que tentou matar o Senhor Jesus? Because when our Lord healed someone whose hand was withered, Porque quando o Senhor Jesus tentou curar aquele homem da mão ressequida, and our Lord cured him on the day of Sabbath, e quando o Senhor Jesus o curou no dia do sábado, they considered our Lord Jesus violated the law. e eles consideraram que o Senhor Jesus violou a lei. So from that time on, Daquele momento em diante, they tried to find a way to kill our Lord. eles buscaram uma maneira de matar o nosso Senhor. And for that reason, Por essa our razão, Lord retreated to the seashore, o Senhor então se retirou para to the mountain, o mar, para as montanhas, to the multitudes. por meio das multidões, And secretly, he prepared his disciples. e secretamente ele preparou seus discípulos. Oh, my brothers and Ó, sisters, meus irmãos e irmãs, why he came to his own, porque ele veio para os seus, he being rejected. ele foi rejeitado. Why they came back to Jerusalem? Por que eles voltaram para Jerusalém? These people, the reason when God called these people back to Jerusalem A razão pela qual o Senhor chamou aquelas pessoas de volta de Jerusalém for one purpose, para um propósito apenas, One day. para que um dia, Jesus should be born in Bethlehem. para que um dia o nosso Senhor Jesus nascesse em Belém. For these people, Para essas they pessoas, only know that we got homesick. a única coisa que eles sabiam é que eles haviam ficado com We saudade de want to go casa. back to Jerusalem. Queremos voltar para That's Jerusalém. all their desire. Era o único desejo que tinham. But unconsciously, Mas inconscientemente, when they go back, quando eles retornaram, unconsciously they go back, pave the way for the coming of Messiah. sem saber, eles estavam pavimentando o caminho para a vinda do Messias. Not only Jerusalem should be rebuilt, Não apenas Jerusalém seria reedificada, Bethlehem should be rebuilt. Belém também tinha que ser reedificada. Otherwise, brothers and sisters, De outra forma, irmãos e irmãs, if God allowed people of Israel being captured in Babylon all the time, se o Senhor tivesse permitido, se Deus tivesse permitido que o povo de Israel, que os judeus ficassem cativos na Babilônia para sempre, now how was possible Jesus was born in Bethlehem? como teria sido possível que nosso Senhor Jesus nascesse em Belém? So you see, brothers, Então vocês veem, irmão? now this is mean to an end. Então aqui é simplesmente um meio para um fim. Coming back to Jerusalem never the end. Voltar para Jerusalém não é o fim. It is paved the way for the coming of Messiah. Era simplesmente uma maneira de pavimentar o caminho Not para a only vinda do Jerusalem should Messias. be rebuilt, Não apenas Jerusalém precisava ser reedificada, Bethlehem should be rebuilt. Belém também precisava ser The reedificada. remnant prepare well. Os remanescentes prepararam bem. They formed the welcoming party of Messiah. Eles se tornaram aquela comissão de boas-vindas do Messias. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you read your gospels, se você ler os seus evangelhos, yes, you find some remnants, você vai encontrar os remanescentes like como disciples, os discípulos, like como Zechariah, Zacarias, like Simeon, como Simeão, like Anna. como Ana. They were always waiting for the coming of Messiah. Eles estavam ali aguardando a vinda do Messias. They come back to Jerusalem Eles voltaram para for Jerusalém the hope that one day they will see from their own eye the coming of Messiah. com a esperança de que um dia veriam com seus próprios olhos a vinda do Messias. You can imagine the emotion of Simeon Você pode até imaginar a emoção que Simeão when he's sentiu getting old, quando ele estava já bem velho, full of wrinkles. cheio de rugas. Here is a newborn baby E aqui está um nenenzinho in his bosom. no seu seio. My brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, when you compare these two lives, quando você compara essas duas vidas, now one represents academic life. um deles representa a vida adâmica. Now
one represents the life from the Christ. Mas a outra representa a vida de Cristo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and now he's able to pray. e agora ele pode orar. Now you can let your servant go. Agora podes levar o teu servo. I have been waiting for the moment. Eu estava aguardando pelo momento. I can never imagine E eu nunca pude in my imaginar bosom que no meu seio I'm able to embrace the Messiah, the desire of nation. eu poderia abraçar o Messias, o desejo da nação. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, these people are the true remnants, essas pessoas eram verdadeiros remanescentes, really according to the God's will. realmente de acordo com a vontade de Deus. These people Essas pessoas who listen to the word of Zechariah, que ouviram a voz de Zacarias, because God spoke to them. porque Deus falou a eles: Return to me, tornai-vos para mim, I will return to you. e eu me tornarei para vós outros. Jerusalem is wonderful. Jerusalém The maravilhosa means to an end. é um meio para um fim. Rebuild of the temple is means to an end. Retificar o templo é um meio para um fim. When the temple is rebuilt, Quando o templo estava retificado, everything should be ready tudo devia estar pronto to welcome the coming of our Savior. para dar as boas-vindas à vinda do nosso Messias, do nosso Salvador. Mas, irmãos e irmãs, These people, they know Bible very well. aquelas pessoas conheciam muito bem a Bíblia. When Herod want to know where Christ should be born, Quando Herodes quis saber onde é que o Messias nasceria, they know their Bible so well. eles conheciam tão bem a Bíblia. They even don't have to consult any concordance. Eles não tiveram nem mesmo que consultar uma They concordância. even don't have to use iPad. Nem tinha que usar o iPad. Immediately they know that according to Micah, E eles sabiam exatamente de acordo com Miqueias Jesus should be born in Bethlehem. que Jesus nasceria em Belém. They know Christ should be in Bethlehem. Eles sabiam que Cristo nasceria em Belém. They heard the good news. E eles ouviram as boas novas. This wise man saw his star. Então aqueles sábios viram a sua estrela. If you have the word of God, Se você tem a palavra de if Deus, you really believe in the word of se God, você de fato crê na palavra de Deus, these people become the man of the book. eles se tornaram o povo do livro. You know, the Jewish people, actually, they are the people of book. Sabe que na realidade o povo judeu é o povo do livro. Because they love the word of God. Porque eles amam a palavra de Deus. So if you ask them where the Christ should be born, Se você perguntar a eles aonde é que o Messias nascerá, from the word of God, da palavra de turn Deus, to Micah, eles abrem Miqueias. Christ should be born in Jerusalem. Cristo nascerá em Belém. Then those wise men Então aqueles from sábios a distant land, que vieram de uma terra distante, after they know that, após saberem disso, they proceed to Bethlehem. eles prosseguiram até Belém. They worship Christ E eles adoraram a Cristo on behalf of all Gentiles. em nome de todos os demais gentios. We're all from afar. Todos vimos de longe. But those who are very close to Jerusalem, Mas aqueles que estavam muito próximos de Jerusalém, they know the Bible so eles well. conheciam a Bíblia tão bem. They were not in Babylon. Eles não estavam mais na Babilônia. If they were in Babylon, they studied Micah. Se eles estivessem em Babilônia estudando Miqueias, They know that Christ should be born there. eles sabiam que Cristo nasceria ali. It's too far. E saberiam que estava muito longe. But brother, Mas, irmãos, the Lord put them in Jerusalem. Deus os colocou em Jerusalém. Only 5 miles from Jerusalem they should reach there. Apenas 7 quilômetros de distância de Jerusalém. They are there. E eles estavam ali. They are in city of Jerusalem. Eles estavam na cidade de Jerusalém. They belong to the broad sense remnants. E eles, de maneira ampla, pertenciam àquele remanescente. They are part of remnants. Eles eram parte do That's remanescente. why they have a word. É por isso que eles tinham a palavra. That means they received the help from Zechariah, they received the help of Haggai. Eles haviam recebido a ajuda de Zacarias e de Ageu. They received the help of Ezra. Receberam a ajuda de Esdras. Now, brothers, Agora, irmãos, they are so interested in the word of God. eles estavam tão interessados na palavra de Deus. Now, between that 400 years, Então, naqueles 400 anos, somehow de alguma forma, Judaism was formed. o judaísmo foi criado nessa época. A religion called Judaism was born. Uma religião chamada judaísmo nasceu. The scribe and Os Pharisees, escribas e os fariseus, they organized a religion. eles organizaram uma religião. They turned Jerusalem into a camp. Eles transformaram Jerusalém num acampamento. That's why when you study the book of Hebrew, the writer used the word camp. É por isso que ali o escritor aos Hebreus utiliza o termo arraial. Jesus was crucified outside the city of Jerusalem. Então o Senhor Jesus ele foi crucificado fora do arraial. How the Hebrew writer described.
É assim que o escritor aos Hebreus escreve. Our Lord was crucified outside of the camp. O Senhor Jesus foi crucificado fora do arraial. When that camp was formed. Quando que esse arraial foi formado? When Judaism was formed. Foi quando o judaísmo foi formado. Everything not just following the word. Tudo, não apenas seguindo a palavra de You Deus, have to follow the interpretation of the word. mas eles estavam seguindo a interpretação da palavra. That's the theology of Judaism. Essa então é a teologia do judaísmo. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, if you are against any theology, any tradition, se você então for contra qualquer tradição ou qualquer you are against teologia, Judaism. você vai estar indo contra o You are judaísmo. against God. Para eles, você está indo contra Deus. Now, this one ought to be rejected. Então, isso tem que ser rejeitado por eles. Now, brothers, Irmãos e irmãs, Holy One ought to die inside the holy city. os que são santos têm que morrer dentro da cidade, Because this is a holy city. porque é a cidade santa. But, brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, they push our Lord outside of the city eles expulsaram o Senhor para fora da and let cidade him die outside of the camp. e fizeram com que ele morresse fora do arraial. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, think about it. pense nisso. Who formed the camp? Quem foi que formou Who esse acampamento? formed the Judaism? Quem foi que criou o judaísmo? Who is a theologian in Judaism? Quem é o teólogo no judaísmo? The scribes. Os escribas. They are Bible scholars. Eles eram os eruditos da Bíblia. They interpret the word Eles interpretavam a with palavra their own com sua interpretation. própria interpretação. So that's called Judaism. Então isso é chamado de judaísmo. And then Então- some people separate their times, Algumas pessoas separavam o seu tempo, doing nothing, não fazendo nada, but just to obey what scribe had discovered from the Old Testament. apenas obedecendo aquilo que os escribas haviam descoberto no Antigo Testamento. So, brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, then aside from 10 commandments, além daqueles 10 mandamentos, they have found 613 regulations, eles tinham 613 regulamentos, one upon another. após outro. That's why Jesus called them, É por isso que o Senhor Jesus os denominou. you who are heavy laden. A todos que estáis cansados e You sobrecarregados. have a burden with such a burden. Você tem um fardo que é de tal tamanho. Who give you this burden? Quem foi que colocou esse fardo sobre vocês? Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Those founders, foram aqueles those fundadores. who are actually involved, try to maintain that religion. Aqueles que estavam ativamente envolvidos em manter aquela religião. Finally, Finalmente, they said, eles disseram: crucify him, crucificai-o, away with him. para fora com ele. Brothers and sisters, Irmãos e we irmãs, know it is a sinner who crucified our Lord. sabemos que foi o pecador que crucificou o Senhor. But at least the Lord used two channels. Mas de fato, Deus utilizou 2 canais. One used the Roman world. Now Pilate was the representative. Sabe que do ponto de vista do mundo romano, Pilatos foi o representante. But don't forget, Mas não se esqueça, it was a religious world foi o mundo religioso who went to Pilate que levou até Pilatos, and wanted the Roman Empire to put some action there. que então forçou ao Império Romano tomar uma ação. In general, yes. De maneira geral, sim. It is sinner who crucified our Lord. Foi o pecador que crucificou o Senhor Jesus. But in history, Na história, now on the one hand, por um lado, now Pilate was the representative of the Roman kingdom, Roman Empire. foi Pilatos o representante do Império Romano. But remember, Mas lembre-se, before that, antes disso, it was the high priest. foi o sumo sacerdote, It was the scribes. foram os escribas, It was the foram os Pharisees. fariseus. They say, crucify him, crucify him. Foram eles que disseram: crucificai-o, They crucificai-o. said, we have no king E eles falaram: não temos rei, but Caesar. mas César. Think about it. Pense nisso. What shame when they dare to say that phrase. Que vergonha ao proferirem essa palavra. Strictly speaking, Falando de maneira they are bastante the only estrita. king, no king except God. Eles não deveriam ter nenhum outro rei senão Deus. In order to get away Christ, Para poder se livrar de Cristo, who is the hindrance of the whole Judaism. que era um empecilho para todo o judaísmo. So because of that, Por causa disso, he had to be done away. ele precisava ser desfeito. So because of that, Por causa they disso, said, crucify him, crucify him. eles disseram: crucificai-o, crucificai-o. Finally, Finalmente, our Lord died for us on the cross. o Senhor morreu por nós na cruz. Among 12 tribes, Entre as 12 tribos, remember, lembre-se, 10 lost tribes, as 10
tribos They perdidas were away from Jerusalem. estavam distantes de When Jerusalém. Jesus was crucified, they were not there. Quando Jesus foi crucificado, eles não estavam ali. As far as sinners are concerned, No tocante ao pecador, you are there. você estava lá. I'm there. Eu estava lá. The 10 lost tribes are there. As 10 tribos estavam lá. But physically speaking, Mas falando do ponto de vista they físico, were far from Jerusalem. eles estavam distantes de Jerusalém. Who said, crucify him? Quem foi então que disse crucificar? Scribes, Os escribas, Pharisees. os fariseus. They have been going through a great revival. Eles passaram por um grande revivamento. They love the word. Eles amavam a palavra. And they think they were faithful to the word Eles achavam que eram fiéis para com a palavra. from the bottom of their Do heart. fundo do seu coração. That's why when Paul persecuted the church, Foi por isso que quando Paulo perseguiu a igreja, his conscience never bothered him. a sua consciência nunca incomodou. He knows that according to the word of Ele God, sabia que de acordo com a palavra de if Deus, anyone who die, anyone who's cursed, he will be die on the cross, on the wood. ele sabia que todo aquele que morresse na cruz era And Jesus amaldiçoado. died on the tree, E Jesus morreu naquela árvore. so he must be the cursed. Então ele tinha que ser He amaldiçoado. cannot be Messiah. Ele não poderia ser o Messias. So, brothers, Então, he irmãos, had to choose between Deuteronomy and our Lord Jesus. ele tinha que escolher entre Deuteronômio e o nosso Senhor Jesus. Then Paul chose Deuteronomy. Paulo escolheu Deuteronômio. So, because of that, Por causa disso, he dared to persecute the church of God. ele ousou perseguir a igreja de Deus. Oh, my brothers and Ó, sisters, meus irmãos e irmãs, they are for God. eles eram por They are to Deus. enhance the kingdom of God. Eles deveriam prosperar o reino de Deus. And that's why they came back to Foi Jerusalem. por isso que eles voltaram para If Jerusalém. they were not part of remnants, Se eles não fossem parte do remanescente, they cannot be in eles Jerusalem. não poderiam estar em They Jerusalém. cannot be part in the temple system. Eles não fariam parte do sistema do templo. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, now here you see that. agora você vê aqui, They came back to Jerusalem. eles retornaram para In Jerusalém. their thought, No seu pensamento, they are the Orthodox. eles eram ortodoxos. Do you see that? Vocês veem isso? They have a long history with God. Eles tinham uma história longa com Deus. That's why they never believed. É por isso que eles nunca One puderam day there acreditar will be one stone upon another stone with a temple. que um dia não estaria uma pedra sobre pedra de um templo. Because we are so pleased, because God is so pleased with us. Porque Deus está tão satisfeito conosco. To their Para a surprise, surpresa deles, only God knows how far they've been driven away from God's. somente Deus sabia o quanto eles haviam se desviado do propósito de Deus. That's a lesson we have to learn. Essa é uma lição que nós temos que aprender. Strictly speaking, Falando de maneira estrita, not those who are in Babylon, aqueles que estão na Babilônia used as an instrument to crucify our Lord. foram utilizados para crucificar o They are Senhor. not qualified. Aqueles da Babilônia They are não not tinham qualified to be qualificação. scribes, Eles não tinham qualificação dos nor escribas. Pharisees. Nem tampouco They even fariseus. didn't come back to the temple. Eles nem mesmo voltaram para They edificar have o no templo. contribution whatsoever. Eles não deram qualquer contribuição. Think about it. Mas pense nisso. These people, they were stirred by the Holy Spirit. Aquelas pessoas foram aqueles que foram movidos pelo They Espírito did Santo. come back to Jerusalem. E assim voltaram para The Jerusalém. reason they come back, A razão por que eles the voltaram, final purpose o propósito final, is to welcome the advent of our Lord Jesus Christ. era para dar boas-vindas ao advento do nosso Senhor Jesus Cristo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, ought to be the case. esse tem que ser o caso. But unfortunately, Mas, infelizmente, you just cannot imagine você não pode nem mesmo imaginar how they can crucify our Lord. como aqueles poderiam ter crucificado o nosso Senhor Jesus. Even Pilate washed his hands. Até Pilatos lavou suas mãos. Then these people said, E essas pessoas disseram: may this blood be upon us and our descendants. possa o seu sangue cair sobre nós e os nossos filhos. Can you believe your ears? Você pode ouvir, acreditar no que você está ouvindo? God supposed to prepare his remnants. Deus queria que deveria preparar o seu remanescente. Only handful of remnants. Apenas um punhado daquele They remanescente turned to the Lord. se voltaram para o Senhor, Like Simeon, como Simeão, like Anna, como Ana, like disciples, como os discípulos, like John the Baptist, como João Batista, and like Apostle John, como o apóstolo, like Apostle Philip, Apostle Andrew. como o apóstolo André. They're all waiting for the coming of Messiah. Todos estes aguardavam a vinda do Messias. They are true remnants.
Eles eram os remanescentes de verdade. Now you remember the prayer of Zechariah. Agora você se lembra da oração de Zacarias? You know, as a priest, Como sacerdote, the first ambition a primeira missão que ele to be the tinha high priest. era de ser o sumo If you sacerdote. cannot be the first high priest, Se você não puder ser o sumo sacerdote, at least you should pray to have the second best. você pelo menos orava para ter a segunda coisa melhor. Now by how to say by lot. Então, lançando sortes, Now there should be know who should go to the golden go to the altar of the incense eles poderiam saber quem teria então condição de ir para o altar do incenso to burn the incense, para queimar o incenso. because that's only second best to the high priest. Então, quem podia fazer aquilo é somente aquele que era o segundo após o sumo And sacerdote. Zechariah, he got it. E Zacarias obteve aquilo. He was so happy. Ele estava tão feliz. So he was at the incense altar of incense E estava então diante do altar de incenso. and burned incense. Estava queimando That incenso. incense represents the prayer of all saints. E aquele incenso significa a oração de todos os So santos. while he was praying, Enquanto ele estava ali orando, all the people of Israel surrounding the temple. então todo o povo de Israel eles circundando o templo, That prayer never private prayer. aquela oração nunca era uma oração particular. That prayer always corporate prayer. Aquela era sempre uma oração corporativa. Now remember, Então lembre-se, that prayer is only one prayer. aquela oração era apenas única. May Messiah come back very soon. Possa o Messias vir muito rapidamente. So you see, brothers, Então vocês veem, when Zechariah prayed that prayer, quando Zacarias fez aquela oração, the angel said, o anjo disse: your prayer has been answered. a tua oração foi respondida. Now, because we knew that they have no child, Pelo fato de sabermos que eles não tinham filho, so we thought that answer means somehow God answered him, will give him a child. de alguma forma nós achamos que Deus estava respondendo a ele de forma que ele teria um filho. But it is true. É verdade. But that's never in that prayer. Mas isso não estava naquela oração. That's called prayer. Porque aquela era uma oração corporativa, To represent some true remnants. para representar de fato aqueles remanescentes de They went verdade. to the temple. Eles foram ao templo Under the leadership of e Zechariah, sob a liderança de Zacarias, they say, come, Messiah. eles diziam: vem, Messias. Now, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, every time they have that kind of prayer. todas as vezes que eles tinham aquele tipo de So oração, remember, you have scribes, você tem os escribas, you have a high priest. você tem os You have Pharisees. sacerdotes, você tem os fariseus. That's one part of the story. Essa é uma parte da história. You have another part of the Você tem story. outra parte da história. You find Zechariah Você vê que tem Zacarias leading his people que está conduzindo o seu to povo pray a corporate prayer. para fazer aquela oração In corporativa. that prayer, E naquela oração nothing to do with the child, não tinha nada a ver com a criança, nothing to do with the childless. não tinha a ver com o fato de alguém ser No, there's estéril. only one desire. Havia apenas um desejo. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs. remember, they prayed that Messiah should come soon. Eles oravam para que o Messias viesse rapidamente. Then why angel said, your prayer has been Foi answered? por isso que o anjo disse: a sua oração foi respondida. Because you're a pioneer. Porque você é um pioneiro. John is about to be born. João nasceria. When he is born, Quando ele nascesse, you know that quickly God, heaven will answer that prayer. você saberia que rapidamente Deus dos céus responderia aquela oração. So Zechariah, Então Zacarias, his wife, a sua esposa, Joseph, José and Mary, e Maria, and 12 disciples, Os 12 discípulos. Some of the disciples, alguns dos discípulos, Simeon, Simeão, remember, brothers, lembre-se, irmãos, they are the people eles eram aquelas who pessoas always had the word of Zechariah in their mind. que sempre guardavam as palavras de Zacarias em suas mentes. Return to me, said the Lord of hosts. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, I will return to you. e eu me tornarei para vós outros. So, brother, Então, irmãos, when their face always beholding on him, o rosto deles sempre contemplava o think Senhor. about Simeon. Pense a respeito de Simeão. He returned to the Lord. Ele se voltou para o Senhor. Remember, Lembre-se, he's still in the temple. ele ainda estava no templo. That means he came back to Babylon. Significa que ele retornou da Babilônia. But when his face turned to the Lord, Mas quando sua face se voltou para o Senhor, the Lord turned himself to him. o Senhor se voltou a si mesmo para ele. And Heavenly Father put the newborn baby Jesus in the bosom of Simeon. E o Pai Celestial colocou no seio de Simeão o Senhor Jesus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e this irmãs, is the story of remnants. essa é a história do remanescente. Now, according to that 4 books, we don't know much of the detail.
Então, no tocante àqueles 4 outros livros sobre os quais não sabemos muito. But in Malachi, Mas em Malaquias, we already see something. nós vemos algo. Only when we come to the 4 Gospels, Somente quando nós chegamos aos 4 we evangelhos, discover, nós descobrimos even within the que remnant, mesmo entre o remanescente, some people are organized with, they well organized, they organize something called Judaism. eles organizaram alguma coisa que foi conhecido como judaísmo. In that Judaism, Naquele judaísmo, you have the house of God. você tem a casa de You Deus. have all different orders of priests. Você tem as diferentes ordens de You also have the sacerdotes. word of God. Você também tem a palavra de Deus. So my brothers, Então, meus irmãos e you irmãs, have theology. você tem a teologia. You also all those who obey the word of God. Você tem aqueles que obedecem a palavra de Deus. So we know that. Então nós Even sabemos. we don't know when Judaism was born, Ainda que nós não saibamos exatamente quando o judaísmo but tem now it's nascido. very clear. Mas agora é muito According claro. to the book of De Hebrews, acordo com o livro de Hebreus, a camp has been formed. um arraial foi criado. So brothers, Então, irmãos e irmãs, and according to that camp, de acordo com esse arraial, they say, crucify him, crucify him. esse arraial diz: crucificai-o, crucificai-o. So brother, Então, irmãos, you can be in Jerusalem. você pode estar em Jerusalém You are far, far distant from the presence of the Lord. e ainda assim estar muito distante da presença do Our Senhor. eyes may be blinded. Os nossos olhos podem estar We are cegos. so self-obsessed. Nós somos tão We thought that we are so spiritual. Nós achamos que somos tão espirituais. We do everything according to the word of God. Fazemos tudo de acordo com a palavra de Deus. We are in Jerusalem. Nós estamos em Jerusalém. They are in Babylon. E aqueles lá estão na Babilônia. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, think about it. pense nisso. That's happened in the church history. Isso aconteceu também na história da Do igreja. you see that, brothers? Vocês veem isso? And irmãos? some people think that they are Philadelphia. Algumas pessoas até mesmo acham que são All Filadélfia, the people, they belong to Laodicea. mas todos os demais pertencem a Laodiceia. And they know that only they are in Jerusalem. Eles acham que somente eles estão em Jerusalém. But brothers, Mas sisters, irmãos e irmãs, sooner or later you will discover cedo ou tarde você vai descobrir. we human beings, Nós, seres humanos, we who live in the flesh, nós que ainda vivemos na carne, even when you come back to Jerusalem, mesmo quando você retorna para Jerusalém, some organization, some camp may be formed. algum arraial pode então ser formado Nothing to do with the cross. que não tem nada a ver com a You cruz. see, brothers, sisters, Vocês veem, you irmãos? have the camp without the cross. Você tem um acampamento sem a The cruz. cross always outside of the camp. A cruz está sempre fora do arraial. Brothers, Irmãos? you say it's not a time for the house of God to be rebuilt. Então é o momento da casa de Deus ser reedificado. But you live comfortably in your own house. Mas por outro lado, você vive uma vida confortável na sua casa, Receiving com a everything panelada. according to the New Testament. Tudo de acordo com a ordem do Novo Testamento. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, unconsciously, you have inconscientemente, been driven away and away and away. você foi se desviando para mais longe, mais longe. Only mais longe. one day when some terrible mistake happened. Somente depois de algum tempo, quando algum problema terrível In the acontece. beginning, you never noticed that. Do princípio você não observa, você não percebe. Then when your eyes are open, Então quando seus olhos se abrem when you look back, e você olha para trás, what kind of mistake they have been involved? que tipo de erro você esteve envolvido? Think about it. Pense nisso. Even today, Até mesmo hoje, those Jewish rabbis, aqueles rabinos judaicos, they're still waiting for Messiah. eles ainda aguardam o Messias. They never believe Eles nunca the puderam one crer. who crucified for us on the cross is the Messiah. Que aquele que foi crucificado por nós na cruz é o Messias. Even today, Até mesmo hoje, the same way, do mesmo the jeito, same thing. a mesma coisa. But brother, Mas irmãos, one day um dia they all look up to him eles vão olhar para ele, whom they pierced. a quem crucificaram, a quem traspassaram. And when that day, Naquele dia, when the enemy surround Jerusalem, quando o inimigo circundar Jerusalém, when there is no way out, quando eles não tiveram a maneira de escapar, and the spirit of supplication, e aquele espírito de súplica, and supplication actually means grace. na verdade, súplica significa graça. So when that spirit of supplication and grace Quando aquele espírito de súplica e graça fall upon them, cair sobre eles, it was the Holy Spirit opened their eyes. será o Espírito Santo quem abrirá os olhos They deles. saw the one who delivered them. E aí eles verão quem foi aquele que os libertou. They saw his feet upon the mount. E virão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. That exactly same one, Exatamente aquele many thousand years ago, que muitos milhares de anos they antes, said, crucify him, crucify him. a ele disseram, crucificai, crucificai. They look to the one whom
pierced. Eles vão contemplar aquele a quem traspassaram They wept. e vão chorar. They were broken. Eles vão ser quebrantados. Now they discover E aí vão descobrir they are the brethren who betray Joseph. que são aqueles irmãos que traíram a José. At that day, Naquele dia, our Lord o Jesus nosso Senhor Jesus recognized his brethren. reconhecerá os seus irmãos. When that happened, Quando isso acontecer, they all turned to him. todos se voltarão para ele. So, brother, Então, irmãos, that's the picture in the chapter 14. esse é o quadro que está no capítulo From 14. chapter 12 all the way to chapter 14. Do capítulo 12 até o capítulo 14. It is long history, É uma história longa, even today. até mesmo hoje. Remember, Lembre-se, when you see those Orthodox Jews, quando você vê aqueles judeus ortodoxos, remember, they lembre-se, were not from Babylon. eles não Remember, Eles não estavam they did not Babilônia. belong to 10 tribes. Eles não pertencem às 10 tribos. They used to come back to Jerusalem. Eles voltaram para Jerusalém. They love God. Eles amam a Deus. They love the word. Eles amam a palavra. Can you believe Você that? pode acreditar nisso? They can become the hindrance to the will of Que God. eles podem se tornar um empecilho para a vontade de To your Deus. surprise. Para a sua surpresa. You always think he is the hindrance, he is the hindrance. Você sempre fala, aquele é empecilho e aquele outro é empecilho. You need the spirit of supplication and grace Você precisa do espírito de súplica e graça to open your eyes. para que seus olhos sejam abertos. For so long years, Por tantos anos, you thought that you are in the presence of God. você achava que estava na presença de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you'll be so far from him. mas de fato você estava tão distante dele. Then you look to someone Aí você olha para aquele who used to be his spirit. que você transpassou. The one who delivered them Aquele que os libertou is the same one é o mesmo many thousand years ago. que muitos anos antes They say, crucify him. a ele disseram crucificai. These people, Essas pessoas, they did not live in China. eles não moravam na China. They did not stay in Babylon. Eles não permaneceram na Babilônia, They were in Jerusalem. mas foram aqueles que estavam lá em Jerusalém. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, why Jerusalem? por que Jerusalém? Why Jerusalem need to be restored? Por que Jerusalém precisa ser restaurada? There, our Lord Jesus, Porque é ali que o nosso Senhor as our Jesus, Savior, como nosso Salvador, should be crucified. seria crucificado. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, why Jerusalem? por que Jerusalém? Because of the cross. Por causa da cruz. Without cross, Sem cruz, no salvation. não há salvação. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, These people, essas pessoas, God prepared them. Deus os preparou. But there is a possibility. Mas há uma From possibilidade, the very beginning, desde o princípio, Ezekiel already said. e Ezequiel já, God already said through, saw through Zechariah, Deus disse por meio de Zacarias, return to me. tornai-vos para mim. When you're involved with Judaism, Quando você está envolvido com o judaísmo, you'll replace me with Judaism. você vai trocar esse mim por judaísmo. That's why you crucify my only begotten Foi son. por isso que você crucificou o meu filho unigênito. You're obsessed with yourself. Você estava obcecado consigo You mesmo. think you are within the will of God. Você acha que você está dentro da vontade de Deus. You are doing something 100% against the will of God. Mas de fato você está fazendo algo que é 100% contrário à vontade de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e when irmãs, someone is in obsession, quando alguém se encontra em obsessão, it's almost hopeless for you to make him awaken. é quase impossível de você conseguir retornar, God restaurar is aquela God pessoa. of patience. Deus é um Deus de paciência. He always say, return to me. Deus sempre diz, tornai-vos para mim. Even after they crucify our Lord, Mesmo após terem crucificado o nosso Senhor, today our Lord is still very patient. o Senhor hoje ainda é muito paciente. One day, Um dia, the whole house of Israel will be saved. toda a casa de Israel será salva. They will see Christ. E eles verão Cristo. They will see Christ feet upon Mount of Olives. Eles verão os pés de Cristo sobre o Monte das Oliveiras. Now, brothers, Agora, irmãos, when the feet upon the Mount Olive, quando os pés do Senhor Jesus estiverem sobre os Montes das simply means Oliveiras, this: significa simplesmente o return seguinte: to me. tornai-vos para mim. By that time, Mas naquele momento, those people, aquelas pessoas, they all return to him. todos voltarão para ele. That's the end of the story of the book of Zechariah. Então, esse é o final da história do livro de Zacarias. Now you understand Agora você entende the long sufferings of Christ. as grandes misericórdias, o longo sofrimento. Now we learn a very important lesson. Aqui aprendemos uma lição muito importante. By His grace, Pela sua graça, thank the Lord. graças ao Senhor, After Reformation, após a reforma, indeed you find many people turn to the Lord. você verdadeiramente verá que muitas pessoas se voltaram para o Senhor. Again, you find some people
Mas de novo você vai encontrar algumas pessoas. They believe the word Eles criam na palavra de Deus, according to New Testament order, de acordo com a ordem do Novo according to Testamento, New Testament way. de acordo com a maneira do Novo Now, Testamento. brothers. Agora, irmãos, Some camp is formed. de alguma forma, algum arraial é agora formado. Some camp is formed. Camp. Arraial ou acampamento. Yeah. Something is formed. Alguma coisa é formada. Do you see that? Você vê And isso? when that is formed, Então, quando isso é formado, remember Christ is always crucified outside of that. Cristo foi então crucificado fora do arraial. That's what Hebrew writer said. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: We should go out of the camp nós temos que sair para fora do arraial, because he is outside of the camp. porque ele foi crucificado fora do arraial. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you know how many camps today? sabe quantos arraiais há hoje? I will give you a number Eu vou te dar um número, tomorrow. mas é Not amanhã. today. Mas é hoje. You will be amazed. Você vai ficar surpreso. How many people they are busy building those small camps? Quantas pessoas hoje estão ocupadas em edificar o seu They próprio all arraial? believe that we are doing something according to God's will. E interessante que todos eles acreditam que estão fazendo algo segundo a vontade de They are Deus. successful. São They bem-sucedidos. get people. Eles obtêm pessoas. Everything is organized. Tudo bem organizado. And then you find the work is flourishing. Você então vê que aquela obra está florescendo. People are even saved. As pessoas até mesmo são salvas. Now they think Agora eles acham: we really come back to Jerusalem. nós realmente voltamos para Jerusalém. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, whenever you see so many camps today, quando você vê tantos arraiais, acampamentos the hoje, church of God are being divided. a igreja de Deus de fato está sendo dividida. Remember, Lembre-se, after Reformation, após a reforma, before Reformation, antes da reforma, Roman Catholic Church was so proud we have only one. a igreja católica romana era tão orgulhosa de ser apenas uma. But after Mas Reformation, após a reforma, brothers and sisters, irmãos e irmãs, they all come back to Jerusalem. todos voltaram para They Jerusalém. all see some light from the word. Todos receberam uma luz da palavra. They all think they are the reformers. Todos achavam que eram os reformadores. They all believe that they have the burden from the Lord. Todos achavam que tinham encargo do Senhor. So brothers, Então, irmãos, they try to build something for the Lord. eles tentaram edificar algo para o Senhor. After they build it, Após edificar, they said, that's the house of God. eles diziam: esta é a casa de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if it's house of God, se é a casa de Deus, it should embrace all the people of God. deveria então abraçar todo o povo de Deus. Now why? Mas por que então? You discover only handful of people are included in that fold. Porque apenas um punhado de pessoas está incluído naquele aprisco. So what is the message today, brothers and Qual que é a sisters? mensagem hoje, irmãos e irmãs? Return to me, Tornai-vos para mim, said the Lord of hosts, diz o Senhor dos Exércitos, and I will return to you, e eu me tornarei para vós outros, says the Lord. diz o Senhor dos Exércitos. Why the Lord hasn't come back yet? Por que o Senhor ainda não voltou? The Lord is waiting that we return to Him. O Senhor está aguardando para que nós nos tornemos So a Ele. this is the message this time. Essa é a mensagem nesse momento. This is a message from this book. Essa é a mensagem desse livro. From the first chapter Do primeiro capítulo to the last chapter. até o último capítulo. One message. Uma mensagem So apenas. simple. Muito simples. Return to me, Tornai-vos para mim, and I return to you. e eu me tornarei para você. Thank God. The Graças ao Lord Senhor. finally returned. O Senhor, His feet was upon the Mount of Olives. quando o Senhor realmente voltar, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. But before that, Mas antes disso, the spirit of supplication and grace haverá o espírito de súplica e de graça, will fall upon the que church. cairá sobre a igreja. Also will fall upon those people who do not know, or those Jewish people. Também cairá sobre aquele povo judeu. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, then here you find the future of Jerusalem. aqui você encontra o futuro de Jerusalém. And you find that day. Você vai descobrir que naquele dia. And then that's the end of the whole book. E aí, então, é o fim de todo o livro. So before we go to the detail of this book, Antes, então, de entrarmos nos detalhes desse livro, I think we need a general overview. eu creio que nós precisávamos dessa visão geral. We need to know that key. Nós precisamos conhecer essa chave. With this key, E com essa you will chave, be wonderfully protected. você será guardado de maneira You not only come maravilhosa. back to Jerusalem, Você não apenas vai voltar para you're not Jerusalém, actually involved with rebuilding the house of God. não apenas estará envolvido com a reedificação da casa de Deus. After the work, Após a obra, the true presence of God. a presença real de Deus, People will be attracted to the midst where you find the presence of God.
As pessoas serão atraídas para onde eles perceberem que há a presença de Deus. You were anointed by the Holy Spirit. Você foi ungido pelo Espírito Santo, But now you're waiting for your brethren to anoint you. mas agora você aguarda que os seus irmãos unjam a você. So when that day happens, Quando esse dia acontecer, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the work of God finally finished. a obra de Deus então será The will of God finally satisfied. a vontade de Deus então será So satisfeita. may the Lord really speak to Que o us. Senhor realmente fala aos nossos corações. I cannot stop. I should stop a few minutes ago. Eu tinha que ter parado alguns minutos But atrás, this whole piece of thought. mas toda essa linha de pensamento, So we can only stop here. a gente só pode parar agora. Now we have a 15 minutes break. E a gente tem aquele intervalo de 15 minutos. And don't worry, we'll end in 10 o'clock. Não se preocupe que nós vamos terminar às 10 horas. But promise me you should come back early. Mas você tem que prometer que você vai voltar mais cedo aqui. So we rest for a while. Vamos descansar um pouquinho.